A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso sobre evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre as crianças com síndrome de Down. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final deixa um comentário sobre o quanto essa aula impactou a tua vida. Deixa o teu gostei ou não gostei. Tudo isso torna nosso canal mais relevante. Se você está gostando do curso, compartilhe com teus amigos, fale um pouquinho sobre este curso e diga o quanto ele é maravilhoso para a tua vida. No curso, na aula de hoje, nós vamos estar dividindo essa parte sobre crianças com síndrome de Down em 4 aulas. Nessa primeira aula você vai conhecer um pouquinho quem são as crianças com síndrome de Down. Na segunda aula nós vamos falar um pouquinho da dificuldade de aprendizagem dessas crianças. Na terceira videoaula nós vamos conversar sobre as características dessas crianças. E na última videoaula vamos dar estratégias de ensino e discipulado dessas crianças. Então fique conosco, venha conosco nessa grande jornada de conhecimento, aprenda um pouquinho mais sobre o assunto para que você possa ajudar essas crianças a conhecerem a palavra de Deus e se desenvolverem por completo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as crianças com síndrome de Down. Pastor, por que esse nome? Da onde veio esse nome? O nome Down veio por causa do primeiro médico que descreveu essa síndrome. O nome dele era John Longton Down e em 1866 ele descreveu a síndrome de Down. Em homenagem a ele deram o nome, o sobrenome dele para o nome dessa síndrome. Então, síndrome de Down vem por causa do primeiro médico que descreveu essa síndrome, John Longton Down, em 1866. Isso é só para conhecimento, para que você saiba de onde veio esse nome. Pastor, o que é a síndrome de Down? Por que ela acontece? Primeira coisa que eu preciso saber é que ela não é uma doença, mas é algo genético. Então, não é uma doença, a criança tem essa doença. Não, não é uma doença. É um erro genético que aconteceu no momento da divisão das células. Então, todo ser humano ele tem 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos, eles são impares. Então, ele vem em pares, então são 46 com 23 pares. No momento da divisão celular, a criança com síndrome de Down, o que aconteceu? O cromossomo 21, em vez de dar um par, não, ele são 3. Então, ele tem 3 cromossomos 21. Então, por causa de ter esses 3 cromossomos 21, a criança ela tem a síndrome de Down. Então, eu preciso saber, importante, que a síndrome de Down não é uma doença, mas é no momento da divisão genética, algo genético. Nesse momento da divisão genética, o cromossomo 21, em vez de criar um par, ele criou 3 cromossomos 21. Então, essa criança ela tem esses 3 cromossomos 21. Essa síndrome ela pode afetar a criança no aprendizado. Então, a criança vai ter muita dificuldade, muitas vezes, no aprendizado, então vai afetar a criança no aprendizado. A síndrome de Down também afeta a criança na saúde. Então, algumas crianças com síndrome de Down é propensa a ter alguns problemas de saúde, como problema de tireoide, problemas cardíacos. Então, ela afeta também na sua saúde. Também vai afetar na coordenação motora, nos músculos. Então, ela tem todo esse afeto na saúde da criança. E afeta também a criança nos sentidos. Algumas crianças com síndrome de Down, elas têm dificuldade visual, algumas têm dificuldade auditiva, então ela também afeta, mexe com os sentidos da criança. Então, o que eu preciso saber importante, síndrome de Down não é uma doença, é um problema genético que no momento da divisão das células, o cromossomo 21, em vez de criar um par, ele criou 3 cromossomos 21. E essa cromossomo a mais, ele influencia tanto no aprendizado da criança, como ele influencia na saúde e como também ele influencia nos sentidos da criança. Então vai ter toda essa dificuldade
Importante também saber alguns mitos e verdades sobre a síndrome de Down. Então, quando eu vou trabalhar com crianças com necessidades especiais, eu devo tomar cuidado com o que realmente é verdade e o que é mito. Então, no caso da síndrome de Down, existem alguns mitos importantes que você, meu irmão, você, minha irmã, que vai trabalhar no ensino, na evangelização, no discipulado dessas crianças, tem de entender o que realmente é verdade e o que não é verdade. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns mitos da síndrome de Down. Primeiro mito, que crianças com síndrome de Down ou pessoas portadoras da síndrome de Down são sempre felizes. Isso é um mito. Eles têm os sentimentos igual a qualquer criança na sua idade. Então, os sentimentos são igual. Tem momentos felizes, mas tem momentos também que eles precisam lidar com o sentimento, eles se entristecem, se afligem, sentem a discriminação. Então eu preciso entender isso, que é um mito, que crianças com síndrome de Down são sempre felizes. Não, elas têm um sentimento igual de outras crianças. Segundo mito importante, que crianças com síndrome de Down são sempre doentes, é outro mito. Embora algumas apresentem, como falamos, problemas cardíacos, problemas na tireoide e alguns problemas de saúde, não quer dizer que elas são sempre doentes. Elas têm a saúde muitas vezes debilitada, mas não são sempre doentes. É outro mito que precisamos derrubar. Outro mito, crianças com síndrome de Down são lentas. Este é outro mito. Nós vamos aprender mais na frente que algumas dessas crianças têm fraqueza muscular ou têm dificuldade na coordenação motora, mas isso não quer dizer que elas são sempre lentas, elas têm dificuldades e limitações. Então eu preciso derrubar esse mito. Outro mito, crianças com síndrome de Down não têm capacidade de se desenvolver normalmente. Isso é outro mito, elas têm toda a capacidade, desde que assistidas, desde que usada da maneira certa, ensinado com métodos adequados, ela pode se desenvolver e ter uma vida normal. Nós vemos pessoas na fase adulta que trabalham, constituem família, são totalmente independentes. Então isso é um mito, que uma criança de síndrome de Down não pode ter o desenvolvimento normal. Algumas verdades sobre a síndrome de Down que nós precisamos saber. Então falamos alguns mitos e agora vamos falar algumas verdades. Primeira verdade, possuem competências especiais. Então essas crianças com síndrome de Down, elas têm competências especiais ou únicas. Muitas vezes são mais sensíveis, mais perceptíveis, se dedicam melhor àquilo que fazem, então elas possuem qualidades únicas. Isso é uma verdade. Segunda verdade, crianças com síndrome de Down têm dificuldade no processo de aprendizado. É uma verdade, nós vamos ver lá na frente que a síndrome de Down afeta muito no processo da aprendizagem da criança. Muitas vezes na fala, muitas vezes na compreensão daquilo que está sendo ensinado. Então eu preciso entender que realmente elas têm mais dificuldade no aprendizado, mas isso não impossibilita elas aprenderem. Eu preciso usar a maneira certa, adequar o conteúdo para que elas possam se desenvolver. Mas é verdade que as crianças com síndrome de Down possuem dificuldades no aprendizado. Outra verdade, crianças com síndrome de Down precisam de uma educação inclusiva. Sim, é uma verdade, elas precisam ser incluídas, não só colocada no meio do grupo de crianças da igreja local, estar presente no mesmo ambiente, mas muitas vezes com a adequação do ambiente, com a adequação das estratégias de ensino, buscar atividades que vão ajudar na compreensão daquilo que está sendo passado. Então elas precisam sim de uma educação inclusiva. Então você, meu irmão, você, minha irmã, está dando o primeiro passo para a educação inclusiva, que é realmente conhecer sobre o assunto, dominar o assunto. Outra coisa importante, compartilhar esse conhecimento com outros para que essa criança possa ter acesso a uma educação especial que vai ajudar no seu desenvolvimento. E outra verdade, que toda criança com síndrome de Down possui capacidade e poder de se desenvolver plenamente. Então eu preciso entender que, embora haja limitações, embora elas tenham alguma dificuldade, elas podem sim realmente se desenvolver
desenvolver e se tornar útil na igreja local, na comunidade a qual estão inseridas. Então eu preciso sempre olhar para essas crianças e entender que elas precisam de uma maneira diferente, de recursos especiais para que ajudem ela a atingir esse pleno desenvolvimento. Mas toda criança com síndrome de Down tem capacidade de se desenvolver. O que você aprendeu nessa aula? Aprendeu que as crianças com síndrome de Down não têm uma doença, ela tem um problema genético, que no momento da divisão celular, o cromossomo 21, em vez de criar um par, ele criou 3 cromossomos. Esses cromossomos, trouxe a síndrome de Down. Essa síndrome de Down pode interferir na saúde da criança, no desenvolvimento intelectual da criança. Ela pode ter uma grande influência, mas que a criança com síndrome de Down, ela pode se desenvolver plenamente, desde que nós usamos a maneira certa, um linguajar certo, e ajude essa criança a atingir todo o seu desenvolvimento. Deus te abençoe. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. E se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso, embaixo vai estar a informação, o link de informação para você se inscrever nesse curso. E nós queremos abençoar a tua vida e te ajudar a conhecer mais sobre essas crianças e poder ajudá-las a cada dia mais. WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak, pronto a te abençoar com conhecimento e te ajudar a ajudar outras crianças. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.